Olá, eu sou Márcio Delfim e hoje vou dar sequência à análise de mais uma lei abordada por John Maxwell no seu famoso livro As 15 Leis do Crescimento. Especificamente, eu vou falar um pouco a respeito da lei da dor, que estabelece o seguinte: o bom gerenciamento de más experiências leva a um grande crescimento. O John Maxwell inicia o capítulo falando um pouco a respeito da dor inimaginável que a senhora Cheryl McGuinness sofreu em 2001. A Cheryl era casada com um rapaz chamado Tom, que era piloto da American Airlines. Na manhã de 11 de setembro de 2001, o Tom saiu de casa como sempre costumava fazer, se despediu da esposa, e a esposa ficou dormindo mais um pouco para depois acordar e levar os dois filhos até a escola. Depois que o Tom saiu de casa e a esposa já estava de pé, ela começou a receber alguns telefonemas de amigos, parentes, perguntando se o Tom estava em casa. E aí ela já percebeu que tinha alguma coisa estranha. De repente, carros da imprensa começaram a chegar até a frente da casa dela, e daí ela teve a certeza que alguma coisa tinha acontecido. Foi quando ela recebeu a notícia de que o avião em que seu marido estava atuando como copiloto tinha acabado de se chocar contra a torre número 1 do World Trade Center. Depois disso, a Cheryl passou por um momento muito delicado, de muita dor pela perda do marido, mas ela soube lidar bem com essa experiência. E com o passar do tempo, ela começou a ser convidada para falar a respeito da sua experiência. E ela acabou escrevendo um livro chamado A Beleza Além das Cinzas, que ela relata o seguinte: estou aprendendo mais a cada dia. As circunstâncias do dia 11 de setembro me forçaram a examinar quem sou, a encarar a mim mesma de um modo que eu nunca tive que fazer antes, e então perguntar: o que Deus quer de mim? Como Ele pode me usar para tocar outras pessoas? E dessa forma, ela acabou se tornando, além de escritora, uma excelente oradora, coisa que até o dia do falecimento de seu marido era inimaginável. Ela detestava falar em público. Só que como ela precisou falar algumas palavras ali no dia do enterro, e a imprensa depois veio instigá-la novamente a compartilhar suas experiências, isso daí acabou se tornando um hábito. E hoje em dia ela é uma oradora extremamente respeitada. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa sabe lidar bem com as más experiências que surgem em sua vida. Isso daí materializa o poder da lei da dor. Na sequência, o John Maxwell abre um subitem lá mencionando a respeito do que ele sabe sobre más experiências. E daí, de maneira bastante resumida, são 3 coisas que ele sabe. Que todo mundo passa por más experiências. Essa é a primeira coisa. Que ninguém, na verdade, gosta de passar por más experiências. Essa é a segunda coisa. E que pouquíssimas pessoas conseguem transformar as experiências negativas em experiências positivas. Essa é a terceira coisa que ele sabe. E daí ele finaliza esse tópico dando o exemplo concreto de 3 feras do cinema norte-americano que sentiram na pele a dor da rejeição. O primeiro exemplo que ele menciona é do Dustin Hoffman, excelente ator vencedor do Oscar, todos nós conhecemos, que trabalhava como garçom. E juntamente nessa mesma época, também com Gene Hackman, outro fera, que trabalhava com transporte, e também Robert Duvall, que trabalhava nos Correios. Os 3 sentiram na pele a dor da rejeição por diversas e diversas vezes, tentando arrumar uma vaga de emprego
na indústria cinematográfica norte-americana, mas as portas sempre eram fechadas nas suas caras. E isso daí fez com que eles ficassem bastante desanimados durante algum tempo. Mas a persistência foi maior, eles insistiram, até que conseguiram atingir o seu objetivo e se tornaram atores de primeira grandeza, renomados, conhecidos internacionalmente. O terceiro tópico abordado por John Maxwell é denominado Meu Arquivo de Dor. Então aqui ele relata uma série, várias espécies de dor que ele já vivenciou na vida. Eu não vou ficar abordando todas elas, mas eu pincelei aqui apenas para citar algumas delas que eu acho que são interessantes e que muito provavelmente todos nós já passamos, né? A dor da inexperiência, a dor do desapontamento, a dor da falta de saúde, a dor da perda financeira, a dor da perda de relacionamentos. E aqui eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês duas dores que eu, Márcio Delfim, senti na pele e que foram fundamentais para uma mudança significativa nos rumos que a minha vida estava tomando. A primeira dor que eu me refiro é a dor da rejeição. Em 1999, eu estava noivo e a minha noiva, de então, resolveu romper o relacionamento. Obviamente que durante algum tempo eu sofri bastante, mas aquela dor da rejeição, ela foi fundamental para que um gatilho mental fosse acionado na minha cabeça. A partir do dia que o noivado foi desfeito, eu comecei um processo de emagrecimento e, depois de definir a minha meta de reduzir 75 quilos, eu comecei a botar isso em prática e 1 ano e meio depois eu tinha atingido esse objetivo, sem fazer qualquer tipo de cirurgia, simplesmente fazendo atividade física e controlando a questão da alimentação. E por que eu resolvi emagrecer 75 quilos? Eu pesava 165 à época. Eu tinha quase que dar um pulinho no frigorífico para utilizar a balança deles. Estou brincando, não chegou a isso, mas quase. Tá? 165 quilos. Eu emagreci e reduzi. Cheguei aos 90, graças a Deus. Isso daí foi feito para que eu criasse coragem para tentar conquistar a mulher mais linda, a mulher mais maravilhosa, a mulher mais completa que eu já conheci em toda a minha vida, que é a minha esposa, com quem estou casado desde 15 de junho de 2000. Ou seja, já são 23 anos aí de união, e a minha esposa me deu as duas coisas mais maravilhosas que uma pessoa pode imaginar, que são os meus 2 filhos, né? O Pedro e a Maria. Tá, então, aquela dor da rejeição que eu senti na pele quando o noivado foi desfeito, se transformou num combustível para que eu pudesse, além de melhorar a minha saúde, também resolver uma questão relacionada à vida amorosa, à vida afetiva, que é encontrar a pessoa certa. E uma segunda dor que eu também senti na pele foi mais recente, foi em 2016, quando você vai na empolgação, sabe aquela coisa de você... Quando eu tomei posse na Academia Goiana de Direito, eu fiquei muito feliz, óbvio, né? Eu tenho muito orgulho de falar que faço parte da Academia Goiana de Direito. E eu postei no Facebook uma foto do diploma de acadêmico. E ali, várias pessoas dando os parabéns, aquela coisa arada toda e tal. Uma pessoa em especial foi lá e começou a fazer alguns comentários
a meu ver, não muito relevantes, mas tudo bem. A pessoa começou a dizer que aquele título valia muito menos que um título de crédito e que eu deveria parar de me exibir nas redes sociais e me preocupar mais com o coletivo, sabe, coisas nesse nível. Aí depois eu fui investigar, óbvio, eu fiquei extremamente chateado com aquilo. No fundo, ninguém gosta de receber crítica, tá? E à época, em 2016, eu ainda tinha uma preocupação excessiva com o que as pessoas pensavam a meu respeito. Daí depois a vida vai dando um jeito de bater, que a gente aprende. E hoje em dia isso daí já não me atinge mais, né? Mas esse foi um episódio extremamente importante para essa mudança de postura. E o mais importante de tudo foi aquilo que eu fiz com a dor da crítica que eu sofri. Eu fiquei uma semana mais ou menos sem conseguir dormir, pensando naquilo que essa pessoa havia falado. E só fazendo um parênteses, tá? Essa pessoa que fez as críticas em relação a mim foi o único aluno meu, até hoje, que eu sugeri, eu era coordenador no curso de Direito, que eu sugeri a expulsão dele da universidade, tá? E tendo em vista uma série de condutas que ele vinha realizando, tá? Então tinha uma questão pessoal ali envolvida, por isso que veio essa crítica, tal, mas é só um parêntese que eu quis fazer aqui. O interessante foi o que eu fiz com a dor que eu estava sentindo pelas críticas que eu havia recebido. Depois de quase uma semana aí, conversando com a minha esposa, falando, será que eu respondo, não respondo, tal, o que eu faço? Acabou que me deu um insight e eu acabei criando uma página, juntamente com uma queridíssima amiga do Ministério Público do Estado de Goiás, Lohane Cruz. Na verdade, a Lohane fez toda a parte gráfica da página, né, e também colaborou significativamente com a disseminação de conteúdos na página. Tá? Então, a gente acabou criando ali uma página por uma internet mais pacífica, que trata justamente disso, do respeito que a gente deve ter nas redes sociais, coisa que hoje em dia está feio. Né? Infelizmente, o negócio está bastante complicado. Eu até convido todos vocês que estão assistindo a ir lá no Facebook e curtir a página, né? Se inscrever lá na página também por uma internet mais pacífica. E isso daí me deu a oportunidade, tá, tanto para mim quanto para a Lohane, de nós viajarmos para o Rio de Janeiro para o programa da Fátima Bernardes, na Rede Globo. Fomos conhecer o Projac, aquela coisa arada toda, e participamos do programa Encontro com a Fátima Bernardes, para falar um pouquinho a respeito disso. Tá? Então, é uma outra coisa que demonstra que quando você sabe aproveitar o lado positivo das más experiências que você vive, isso daí vai gerar consequências extremamente importantes na sua vida e na vida de outras pessoas também. Então, em linhas gerais, era isso. Eu queria só compartilhar essas duas experiências que eu tive, né? A dor da rejeição e a dor da crítica, especificamente. Passei por várias outras dores, como todos nós aqui, tá? Mas não vou ficar perdendo tempo também, tomando o tempo de vocês com isso. E o último tópico que o John Maxwell menciona, nesse capítulo que trata da lei da dor, fala um pouquinho a respeito de como transformar a sua dor em ganho. E daí ele cita algumas etapas para a gente poder fazer isso. Especificamente 1, 2, 3, 4, 5 etapas. A primeira delas, escolha ter uma postura positiva diante da dor. E aqui eu preciso recomendar para vocês, quando a gente fala em escolher ter uma postura positiva diante da dor, eu tenho que recomendar para vocês a leitura do livro Atitude Mental Positiva, do grande, maravilhoso Napoleon Hill. Tá? Fica a dica aqui para vocês. Atitude Mental Positiva de Napoleon Hill. Aqui eu queria só fazer uma complementação sobre isso. Escolher ter uma postura positiva. É interessante uma frase que a grande Virginia Satir, ela traz,
escritora, né, e pioneira da terapia de família, né, Virginia Satir, diz o seguinte: a vida não é do jeito que deve ser, ela é do jeito que é. A maneira como você lida com isso é que faz toda a diferença. Olha que coisa profunda, gente. Isso é muito bom. Então, além da gente escolher ter uma postura positiva, que é a primeira etapa, o Maxwell menciona, segunda etapa, aceite e desenvolva a sua criatividade. Aceite e desenvolva a sua criatividade. Aqui eu também vou ter que tomar um tempo a mais de vocês para contar uma historinha que eu acho que boa parte deve conhecer, a história da vaquinha, que caiu no precipício, caiu entre aspas, né? Determinado dia, o mestre e o discípulo estavam caminhando quando eles avistam, ao longe, uma casinha de madeira caindo aos pedaços. Mas como eles estavam com muita sede, eles resolveram se dirigir até aquela casinha para tomar um pouco de água. Bateram e foram muito bem recebidos pelo dono do sítio. E conversa vai, conversa vem, depois que eles tomaram água, eles conversando, perguntaram para o dono do sítio: mas, meu senhor, como que o senhor faz para sobreviver aqui no meio do nada? Parece que não tem nada aqui. E o senhor disse: realmente, vocês têm razão, aqui perto não tem nada mesmo, mas eu tenho a minha vaquinha. E essa vaquinha já faz vários anos que ela sustenta minha esposa e os meus 3 filhos. Ela dá o leite, e com esse leite, uma parte dele, eu viajo até a cidade, que tem alguns quilômetros daqui, vendo parte do leite, e o restante a gente produz aqui no nosso sítio mesmo, coalhada e queijo, e nós vamos levando a vida desse jeito. E aquela pobreza, assim, horrível. Quando eles estavam indo embora, depois eles agradeceram: muito obrigado, senhor, pela receptividade, pela água. Quando eles estavam indo embora, o mestre vira para o discípulo e fala: volta lá e joga a vaquinha no precipício, empurra ela no precipício. Um discípulo regala os olhos desse tamanho. Fala: como assim, mestre? Por que eu vou fazer? Volta lá e joga a vaquinha no precipício. Estou mandando. Daí o discípulo volta. Está longe do dono do sítio, ele vai lá e realmente empurra a vaquinha no precipício. A vaquinha morre, obviamente. E durante muitos anos, essa atitude segue o discípulo. Ele não consegue parar de pensar no que ele fez. Até que 10 anos depois, se remoendo, sabe, o remorso, culpa por ter feito isso, ele resolve voltar lá naquele sítio. E quando ele volta, não existia mais aquela casinha de madeira caindo aos pedaços, com tudo seco. Muito pelo contrário. Existia uma casa de alvenaria belíssima, com piscina gigante, carros na garagem, tudo florido, verdinho, coisa mais linda do mundo. Daí ele vai lá, encasquetado com aquilo, bate palma, o pessoal vem atender. Na hora que atende, ele pergunta: por favor, eu queria saber o que aconteceu com os moradores anteriores daqui, de um sítio que tinha casinha de madeira. Nós somos os moradores aqui, já faz 30 anos que a gente mora aqui. Então, daí, conversando: não sei se o senhor vai lembrar de mim, então, eu passei aqui um dia junto com o meu mestre. Lembro perfeitamente. Daí eles conversando, ele pergunta, o discípulo pergunta para o dono do sítio: o que foi que aconteceu desde então? Daí o dono do sítio fala: rapaz, você não vai imaginar. Você acredita que no dia que vocês vieram aqui, naquele mesmo dia, a minha vaquinha, que sustentava a minha família, caiu no precipício e morreu. E desde então, a gente precisou aqui em casa desenvolver novas estratégias para tentar sobreviver. Aí realmente começamos a fazer várias outras coisas, plantar várias outras coisas, mexer com isso, mexer com aquilo. Então, isso daí, essa história, demonstra que quando a gente chega no fundo do poço e sente uma dor muito forte da perda de alguma coisa, é ali que a gente vai conseguir criar força para ressurgir das cinzas
e fazer coisas que muitas vezes nem a gente imagina que é capaz de fazer. Bom, era esse o parêntese que eu queria fazer aqui nessa parte, contar a história da vaquinha, tá? Para falar, porque é justamente sobre aceitar e desenvolver a nossa criatividade, a segunda etapa mencionada por Maxwell. A terceira é aceitar o valor das más experiências. Realmente, a gente tem que saber que toda má experiência tem um lado positivo. E é inevitável a gente encontrar e passar por más experiências. Mas aprender com elas é algo opcional. E aí fica a dica. Vamos tentar aprender com as nossas más experiências. A quarta etapa que o John Maxwell menciona é faça boas mudanças após aprender com as más experiências. Fazer boas mudanças após aprender com as más experiências. E aqui ele cita o exemplo concreto dele. O John Maxwell, até os 51 anos de idade, ele não se preocupava muito com questões relacionadas à saúde, alimentação. Ele não fazia atividade física, não se importava em comer alimentos saudáveis. E a consequência disso foi que, aos 51, ele passou por um infarto. Ele teve um ataque cardíaco que fez com que ele repensasse muita coisa na sua vida. A dor do infarto que ele sentiu fez com que um gatilho mental fosse acionado na sua mente. E a partir de então, ele começou a se alimentar de maneira saudável, passou a praticar atividades físicas rotineiras e está com uma saúde de ferro. A última etapa mencionada por John Maxwell é responsabilizar-se pelas suas vidas. Ou seja, não fazer aquele papel de vítima. O psicólogo Julius Segal, no livro Vencendo as Batalhas Mais Duras da Vida, ele explica que as pessoas que superam as más experiências evitam o rótulo de vítima. Aí, realmente eu acho que o Lulu Santos foi muito feliz quando, naquela música dele, ele menciona: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder e nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Extremamente profundo isso. Bom, aqui eu só queria compartilhar o seguinte, uma frase do John Maxwell, que é assim: não importa pelo que você passou na sua vida ou pelo que está passando atualmente, você tem a oportunidade de crescer a partir daqui. Algumas vezes é muito difícil enxergar a oportunidade em meio à dor, mas ela está lá. Você deve estar disposto a não somente procurá-la, mas também a tomar posse dela. Para finalizar, gente, eu queria citar uma outra frase de John McDonnell, que diz o seguinte: cada problema leva o indivíduo a conhecer a si mesmo. Então vamos aproveitar a oportunidade que a vida nos dá de trazer, vez por outra, uma má experiência. Para a gente pegar o lado bom daquela má experiência e fazer mudanças que até mesmo a gente duvida que seja capaz de fazer nas nossas vidas. Bom, meus queridos, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje a respeito da lei da dor. Se esse vídeo teve alguma repercussão na sua vida, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço carinhosamente
para você dar um like, curtir e, se possível, também compartilhar com outras pessoas que você entenda que possa ser útil. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um beijo enorme no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.